Hoje nós temos o nosso irmão Edgar Poiati. Ele nos traz o tema que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, capítulo 2. Meu reino não é deste mundo. Vamos ouvir. Olá a todos. Primeiramente gostaria de compartilhar com vocês a alegria por estar hoje aqui presente, Para mim literalmente é um presente, O convite da Ana, Essa oportunidade de estudar um pouco mais, o Evangelho de Jesus, sob a luz do Livro dos Espíritos, que traz para nós muitas informações aí. Bem, agradeço também a equipe de evangelizadores da casa, que faz uma tarefa fantástica. Meus dois filhos agora estão lá na evangelização. A evangelização infantil é um ponto muito importante para todos nós. Bem, o tema que me foi dado para abordar nesse domingo é o capítulo 2, o segundo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, na qual basicamente Jesus apresenta a vida futura, ou seja, a vida espiritual, como a nossa meta de evolução. E Kardec brilhantemente comenta esse tema sobre dois pontos fundamentais: a vida futura e o ponto de vista. E assim também traz a questão das instruções dos Espíritos. Bem, o segundo capítulo inicia-se com a conversa entre Pilatos e Jesus, onde Pilatos, tendo entrado no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Está no Evangelho de João, capítulo 18, versículos 33, 36 e 37. Bem, pelo diálogo entre Jesus e Pilatos, alguns aspectos surgem. O primeiro deles, fica claro que Pilatos não entende nenhuma das respostas que Jesus deu a ele. Pilatos estava em conflito com a sua consciência, pois ele não via nenhum motivo para condenar Jesus. Estava em conflito com o que ele pensava e com o que o povo e o que os sacerdotes queriam, que era condenar Jesus. Lembremos que Jesus humildemente se submeteu às leis dos homens aqui encarnados na Terra e em nenhum momento mostrou resistência ou revolta frente às leis do representante dos romanos, que era o Pilatos. E Jesus, como sempre, trazia de forma em parábolas a verdade dada o conhecimento da época. As parábolas são atemporais, ou seja, são válidas para qualquer momento. Essa foi naturalmente a escolha correta de Jesus. Jesus cita para Pilatos que meu reino ainda não é deste mundo, ou seja, ainda falta muita evolução no nosso planeta de provas e expiações, até que se transforme num planeta de espíritos ditosos. Bem, Jesus finaliza essa conversa com Pilatos, dizendo que veio a este mundo para quê? Para dar testemunho da verdade, ou seja, trazer o que ele já vivenciou, o que ele já se depurou. Ou seja, apresentar a vida espiritual, a vida futura, trazer aspectos da imortalidade da alma, e que o reino de Deus não fica restrito o quê? À terra. Então esses foram os pontos importantes ali que ele trouxe. Assim Kardec começa a destrinchar um pouquinho esse assunto, e comentar sobre a vida futura, onde Jesus se referia à vida futura como a meta que a humanidade deveria ter, assim como a maior preocupação do homem aqui na Terra. E que somente com a vida futura, a qual se mostra de acordo com a justiça de Deus,
podemos ter o quê? Justificativas para as anormalidades, perturbações que nos ocorrem aqui na vida na Terra. Um aspecto importante que Kardec comenta é que na época de Jesus, os judeus tinham ideias imprecisas sobre a vida futura. Bem, segundo os judeus, a observância das leis de Deus era recompensada com bens terrenos e com a supremacia da nação a que pertenciam e com vitórias sobre seus inimigos. E as derrotas e as calamidades públicas eram castigos à desobediência de Deus. Bem, lembremos que antes de Moisés, as ações entre as pessoas eram basicamente o quê? Instintivas, devido ao primitivismo, dos mesmos. E com a primeira revelação de Moisés, de um Deus supremo, através dos 10 mandamentos, eram precisos de leis mais primárias, mais impositivas. Um aspecto interessante de trazer aqui, no programa Pinga Fogo, onde Herculano Pires traz um exemplo que ele cita, que os 10 mandamentos foram a primeira psicografia que se tem conhecimento. Bem interessante esse aspecto. A verdade que foi trazida por Moisés valia para aquela época. Lembremos que os 10 mandamentos têm origem em torno de 1400 anos antes de Cristo. Bom, para a gente ter uma ideia da noção temporal aí, que ocorreu naturalmente essas leis impositivas por estar com o povo pastoreiro, que precisava ser tocado o quê? Pelas coisas deste mundo. Bem, Jesus, os anos entre 30 e 33 anos, frente ao estado dos homens da sua época, não julgou conveniente dar-lhe a luz completa, percebendo que naturalmente não iriam compreender. Então ele limitou-se de certa forma a apresentar a vida futura apenas como um princípio, o quê? Da lei da natureza, cuja ação ninguém podia fugir. Entretanto, Jesus mostrou que a interpretação correta da lei moral de Deus também fundamentou que a compaixão progressiva e trouxe o amor ao próximo e a Deus sobre todas as coisas, os princípios básicos. E com a terceira revelação, através dos espíritos superiores, por intermédio dos médios, codificada por Allan Kardec lá em 18 de abril de 1857, foi possível mostrar a fé raciocinada, e aí completar os ensinamentos de Jesus, quando os homens já se mostravam maduros bastante para aprender a verdade que Jesus iniciou a nos revelar. Mas qual foi o motivo, ou por que motivo é natural essas diferenças de tempos, essas revelações evolutivas? Bem, se a gente pegar um exemplo bem simples, será que vale a pena ensinar equações complexas para as crianças logo na primeira infância? Elas não vão entender, não vai servir nada para elas. À medida que vão aprendendo, subtração, divisão, multiplicação, equação de primeiro grau e assim por diante, é natural o princípio de aprender pela evolução do seu conhecimento à sua época, assim como nós. Então a gente vê lá, primeira revelação 1400 anos antes de Cristo, segunda revelação na idade de Cristo, e a gente vem lá em 1857 anos depois de Cristo, a terceira revelação, tudo nos momentos adequados para o momento que a gente podia entender naturalmente. Bem, com o Espiritismo, a vida futura deixou de ser simples artigo de fé, em mera hipótese. Tornou o quê? Uma realidade. Lembremos que Kardec escreveu que fé inabalável é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Bem, o Espiritismo também desmistificou as interpretações literais, que eram rigorosas e restritas, que eram dadas por muitas religiões, do Evangelho de Jesus, fazendo que o Evangelho ressurgiu no seu verdadeiro aspecto e significado. Deu também novo alento à alma humana, nova segurança aos corações descrentes e novos rumos aos espíritos imersos em perturbações religiosas. Por isso, já prometido por Jesus, o Consolador,
a terceira revelação, que é o cristianismo redivivo, prometido por Jesus. Entretanto, e ainda infelizmente, vamos dizer assim, hoje ainda no ano de 2022, ainda existem religiões que ainda pensam da mesma forma que Moisés, na época de Moisés, ainda acreditando que a recompensa ocorre aqui na terra. Naturalmente, se a gente se basear no pensamento da existência de uma única vida, nos faz pensar e agir de forma a qual não houvesse o amanhã. Ou seja, se eu tenho apenas esta vida para viver e para alcançar uma vida melhor que eu puder, com isso o materialismo, o egoísmo e a vaidade e o orgulho tende a preponderar. Entretanto, apenas a imortalidade da alma e a vida futura que vai justificar, ou seja, nos dar compreensão do entendimento das anormalidades que vivemos na vida terrestre. Por exemplo, qual que é o motivo de que alguns nascem em berço de palha e outros nascem em berço de ouro? Porque alguns nascem doentes e ficam doentes durante toda a sua vida, enquanto outros nascem sadios e ficam durante toda a sua vida. Porque alguns nascem com limitações físicas, limitações mentais, mas em tese sem terem feito nada de errado. Mas o que eu tenho que aprender com as dificuldades e as dores, como é que eu vou agir frente a estas condições? Lembremos que nada é por acaso em nossa vida. Tais dificuldades e dores vêm para nos depurar. Muitas das vezes somos nós que imploramos no mundo espiritual por trás obstáculos a serem superados como meio de nos melhorarmos, de evoluirmos moralmente. Com o esclarecimento do Evangelho, segundo o Espiritismo, os ensinamentos de Jesus e o conhecimento nos liberta, pois a ignorância, no sentido lato sensu da palavra, nos aprisiona em todos os sentidos. Basicamente, temos duas atitudes frente às dificuldades que nos acarretam no nosso dia a dia. A primeira delas é agir naturalmente com o quê? Com resignação, frente ao que não podemos nada fazer. Por exemplo, seja doenças incuráveis hoje, seja a perda de membros ou órgãos que ainda não têm reposição naturalmente, e não agirmos com revolta com a justiça divina. Pois naturalmente deve existir uma causa justa pela qual estamos passando por tal sofrimento. Na situação do nosso livre-arbítrio, que é a nossa capacidade, a nossa possibilidade das escolhas, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, ela é cerceada para quê? Para a gente seguir a lei de Deus, para estarmos melhor na próxima vida. A cada vida a gente vai colocando naturalmente um bloco para construir a nossa casa, a nossa morada ali. A segunda atitude é para o caso que aspectos dependem apenas de mim para mudar, ou seja, eu posso exercer meu livre-arbítrio, mas com sabedoria. Por exemplo, em combater os vícios, o orgulho, a vaidade. Lembremos que a vida é naturalmente é de trabalho, é de progresso e não de estagnação. Tudo progride, desde o macro ao micro. Se até os vírus, as bactérias progridem, nós também devemos progredir, a lei de progresso. Sabemos assim que devemos lutar com muito trabalho e com muita perseverança e resignação para evoluir. Independente das dificuldades e sofrimentos, é importante lembrar que não existe as penas eternas. O Evangelho também trouxe isso para nós. Deus é bom, é justo e misericordioso. Através das reencarnações, Deus nos dá as oportunidades de evoluirmos moralmente, pagando em várias parcelas, importante, sem juros, as dívidas que nós contraímos. E ainda tem algo melhor ainda, que o Evangelho nos traz, não é só pagar sem juros. Um dia vamos ser naturalmente espíritos de luz como Jesus. Entretanto, entre este dia e o dia de hoje, depende apenas de nós imediatamente nesta encarnação.
ou vamos aprender pelo amor ou pela dor. Todos nós nascemos simples, ignorantes, para aprender, para agregar valor. Já passamos pelo mundo, os mundos primitivos, ainda estamos no mundo de provas e expiações, esperamos logo estar no mundo aí de regeneração, muito tempo depois nos mundos felizes, e finalmente daqui algumas dezenas, centenas de reencarnações, tudo depende, claro, de nós, em procrastinarmos as nossas dívidas para chegar no mundo celestes. O Espiritismo vem nos esclarecer que Jesus trouxe sobre a vida futura para nos auxiliar a vencer os nossos vícios e as nossas dificuldades, os nossos egoísmos, ou seja, tudo aquilo que nos prende à vida material, a nossa âncora no dia a dia que nos aprisiona aqui na Terra. Um exercício muito importante para a nossa vida diária é se encarássemos a vida futura como se fosse o dia de amanhã. E como que seria o nosso comportamento? Vamos refletir sobre esse aspecto. E adicionalmente, e se o dia de amanhã fosse o nosso último dia aqui na Terra? Como é que a gente se comportaria? Bem, vamos pensar em algumas opções. Quais delas será que a gente escolheria? Bem, opção A: vou fazer tudo o que eu quero, sem me preocupar com o que escreveu o apóstolo Paulo, aos Coríntios, de que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Não vou me preocupar com isso, vou fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, já que amanhã é meu último dia mesmo. Opção B: vou pegar um grande empréstimo para gastar tudo curtindo esse último dia, já que eu não vou ter que pagar por essa dívida. Opção C: vou acertar as contas com os meus desafetos, mas com ferro e fogo. Opção D: nenhuma das anteriores. Vou pedir desculpas e me reconciliar com quem eu maltratei, com quem eu humilhei, perdoar quem eu ainda não perdoei e fazer o bem que eu deixei de fazer. Esse também é um aspecto importante. Muitas vezes a gente pensa que não só apenas corrigir meus erros, mas também o bem que eu poderia ter feito e eu optei por não fazer. Essa naturalmente é uma resposta nítida e clara que depende muito de nós. Claro que naturalmente falar, se conciliar, principalmente com as pessoas que a gente se considera como os inimigos, como Jesus disse, perdoar os vossos inimigos, sim, é difícil, mas não é impossível. Depende literalmente do dia a dia, nós começarmos a orar, começar a pensar realmente para baixar o nosso orgulho naturalmente, para conseguir se desvencilhar disso. Eu tenho um amigo que diz que ele não tem medo de desencarnar amanhã, de forma alguma. Entretanto, ele diz que tem muita vergonha se ele desencarnar amanhã, porque quando ele chegar na vida espiritual, ele vai ver que ele melhorou tão pouco, mas tão pouco, que por isso que ele vai se sentir muito envergonhado. Quando ele falou isso, eu falei, você tem razão, acho que agora eu concordo com você e também estou no mesmo barco que você. Bem, então, e tal se fizéssemos quanto Santo Agostinho nos recomenda no exercício diário, conforme a resposta à questão 919, lá do Livro dos Espíritos. Kardec perguntou: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Santo Agostinho responde: um sábio da antiguidade vou disse, conhece a ti mesmo. O conselho de Santo Agostinho é que interrogássemos mais a miúde a nossa consciência, pela qual viríamos que quantas vezes nós falimos sem que nos suspeitamos, entramos no automatismo. Bem, Kardec continua: conhecemos toda a sabedoria desta máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Kardec tenta explorar um pouquinho mais para que Santo Agostinho dê um pouco mais de algumas dicas para nós no nosso exercício diário. Bem, primeiro ele responde: fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava a revista,
ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para mim de se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Ele continuou. Segundo, eu perguntava ainda mais, se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar no novo mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado. Terceiro, quando estivesses indeciso sobre o valor de uma de vossas intenções, inquiri como a qualificaríeis, se praticada por outra pessoa. Se censurais, não na podereis ter por legítima quando fordes o seu autor, porque Deus não usa de duas medidas na aplicação de suma justiça. Ou seja, será que eu estou agindo em causa própria? E quarto, o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave para o progresso individual. É naturalmente quando a gente reconhece o nosso erro que a gente aprende mais e tenta corrigir. E o último ponto que Santo Agostinho comenta é: se puder dizer que foi bom o seu dia, poderá dormir em paz e aguardar sem receio algum despertar na outra vida. Kardec, sobre o ponto de vista, ele afirma que a ideia clara e exata do que é a vida futura nos vai proporcionar a fé inabalável e que vai ter consequências enormes para a moralização do homem na Terra, porque muda completamente o ponto de vista na qual a vida aqui na Terra é encarada. Com isso, com o Espiritismo, a vida corpórea torna mera e rápida passagem, enquanto a vida espiritual é infinita. Se a gente comparar o tempo que a gente tem na Terra, quando comparado do tempo da vida espiritual, como diz Kardec, é uma mera passagem, um mero meio, mas um meio de depurar-se. Assim, nossas vicissitudes, dificuldades, sofrimentos na vida terrena devem ser enfrentados com paciência, resiliência e resignação, que são de curta duração, algo temporário e principalmente que não é eterno, não é definitivo. Tudo passa, e a gente tem que passar, seja por prova, seja por expiação. Dessa forma é possível enfrentar as dificuldades com mais sabedoria e mais indiferença, o que resulta numa calma de espírito e abranda as amarguras e o sofrimento. Ter dúvida ou não saber o que é a vida futura, isso é muito ruim, porque faz o homem concentrar o quê? Todo o seu pensamento em ações na vida terrena. Por exemplo, perder um bem, ou uma ambição insatisfeita, ou uma injustiça sofrida, ou orgulho, ou vaidade que são feridos, faz o quê? Da vida terrena uma angústia perpétua e acaba se tornando para nós mesmos uma verdadeira tortura diariamente. A importância que tem que ser atribuída aos bens terrenos e às dificuldades e sofrimentos corpóreos deve estar sempre o quê? Na razão inversa à fé na vida futura, ou seja, quanto maior a fé raciocinada, que nos foi revelada pelos Espíritos, através da doutrina espírita, menor é a importância que a gente tem que dar para as dificuldades e para os sofrimentos da nossa vida aqui na Terra. Entretanto, é natural que na Terra o homem procure o seu bem-estar, o que o força a melhorar em todos os aspectos, tanto na parte intelectual quanto na parte moral. Infelizmente, a evolução intelectual está muito mais à frente do que a evolução moral. Infelizmente, as duas não caminham juntas. Então, devido ao instinto de progresso e da lei da conservação, que decorre dessas duas leis da natureza, ocorre naturalmente a nossa evolução. Então, o homem trabalha, seja por necessidade, seja por gosto, seja por dever, para cumprir os desígnios de Deus que nos colocou na Terra para este fim
e recorda as leis da natureza. A importância relativa na vida presente na Terra só pode ser dada por aquele que considera a vida futura, pois consola-se facilmente aos seus reveses ao pensar o destino que o aguarda, os problemas que nos surgem diariamente. A gente tem que lembrar sempre que não é para sempre, é provisório, é temporário e tem um motivo. É bom lembrar que Deus não condena os gozos terrenos, mas, claro, o abuso em prejuízo aos interesses da vida espiritual. Sempre está ponderando esse aspecto. Kardec exemplifica que aquele que se importa com a vida futura é semelhante a uma pessoa que perde uma pequena soma e não se perturba quanto a esse aspecto. E aquele que se concentra na vida terrestre é semelhante àquele que perde tudo e cai em completo desespero. O Espiritismo nos dá amplitude ao pensamento e abre a nós novos horizontes, que é contrário à visão estreita e mesquinha da vida presente e que é instantânea aqui na Terra. O Espiritismo também mostra que a vida presente é um simples elo do conjunto harmonioso e grandioso da obra de Deus, revelando a solidariedade que liga o quê? Todas as nossas existências anteriores a todos os seres de um mesmo mundo e aos seres de todos os mundos existentes. Por que Deus criou essa imensidão que é o universo? Os bilhões de estrelas, os bilhões de galáxias que existem. Nós estamos aqui em apenas um dos bilhões de planetas que existem. Ou seja, a doutrina espírita consolida os 5 princípios fundamentais da existência de Deus: a imortalidade da alma, a pluralidade das existências, a pluralidade dos mundos habitados e a comunicabilidade dos espíritos. Lembremos que reencarnar, conforme traz os espíritos, é educar-se, é a oportunidade de crescimento moral e espiritual. O que é a condição do ser humano que tudo atravessa em sua vida? Tudo que ele está vivenciando tem uma causa, tem um porquê. E a doutrina espírita vai nos mostrar exatamente que todo efeito tem uma causa. Entretanto, ainda bem que as leis de Deus nem sempre utilizam do mesmo modo que o ser humano atuou no passado, para educar hoje no presente. Vamos ver 2 exemplos disso. As circunstâncias que um espírito está sujeito numa encarnação expiatória são sempre atenuados pela misericórdia divina. Então, a lei de causa e efeito está relacionada com a lei da liberdade, que é a mais sábia manifestação da justiça e da bondade de Deus. Ao falarmos de causa e efeito, é importante destacar que cada alma cria a sua própria consciência dos créditos e débitos que lhe atrairão as alegrias e as dores, as facilidades e os obstáculos no caminho, segundo André Luiz, no livro Ação e Reação, Psicografia de Chico Xavier. A lei de causa e efeito é uma lei universal. Ela regula tudo o que existe no universo. Uma lei divina que promove o acerto de contabilidade, ou seja, os débitos e os créditos de uma pessoa. Nós nos responsabilizamos por nossos erros. Isso é muito bom, pois aprendemos a tomar o quê? Decisões corretas e também quando tomamos consciência que os nossos equívocos e as nossas escolhas geram consequências, que serão boas ou ruins, depende das escolhas que nós façamos. Às vezes tem um colega que citava que o que ocorria com ele, todas as desgraças que ocorriam na vida dele, era por causa de um bisavô dele, que era um grande fazendeiro de um engenho, que tinha muitos escravos, e que a culpa era do avô dele que maltratava os escravos. Aí um dia eu falei para ele, o que o seu avô tem a ver com você? Só vai ser a sua culpa se você no passado fez o papel do seu bisavô, o bisavô que ele comentava. Caso contrário, você não tem nada a ver com o que o seu bisavô fez. Se não era você naquela reencarnação,
Por que você está se culpando, achando desculpa para tudo que te ocorre, né? Colocando a culpa num antecessor seu, né? Bem, a vida atual é consequência direta e inevitável de nossas vidas passadas e até, claro, das nossas decisões que nós tomamos hoje, né? Assim como a nossa vida futura vai ser resultante das nossas ações presentes, que depende muito da nossa maneira de viver. Nossos destinos são idênticos, né? Todos nós iniciamos simples e temos o mesmo destino, um ponto a chegar, né? Não tem ninguém privilegiado, ninguém vai ser desertado por Deus. Todos vão percorrer as mesmas escalas, as 5 escalas dos planetas, através de vários obstáculos que vão surgir, né? Todos têm o objetivo de realizar o mesmo fim. Então não tem provas eternas, mas sim que reparações que são proporcionais às faltas que a gente comete durante, né, as nossas encarnações. E não temos nenhum outro juiz, nem outro carrasco, né, que vai nos julgar, que vai nos inquirir, a não ser a nossa própria consciência. Né? Está lá na questão 621 do Livro dos Espíritos, né, onde Kardec perguntou, né, a lei de Deus está gravada onde? Os Espíritos responderam, na vossa consciência. Então somos nós mesmos. Bem, o que em nossa ignorância a gente chama de injustiça da sorte, não é senão reparação ao passado. O destino humano é um pagamento do débito que foi contraído por nós mesmos, né, para com essa lei. O espírito, ele sofre, né, quer no mundo espiritual, quer no mundo corpóreo, as consequências das imperfeições. Para quê? Para se depurar, para se melhorar. Toda falta cometida tem um mal realizado e é uma dívida contraída que tem que ser paga, seja no presente, seja no futuro. O espírito vai carregar consigo o próprio castigo ou prêmio. A responsabilidade das faltas é toda pessoal, né? Ninguém sofre por erros alheios, exceto aqueles que lhe deu origem, né? Então, através do arrependimento, através da expiação e da reparação, essas constituem as 3 condições necessárias para pagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento pode se dar em toda parte, em qualquer momento, tanto encarnado quanto desencarnado. A expiação vai consistir, né, nos sofrimentos físicos e morais que lhes são consequentes, e a reparação consiste em fazer o bem àquele a quem havia feito o mal. Sendo toda imperfeição fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não somente pelo mal que fez, mas pelo bem que deixou de fazer na vida terrestre, como pelas consequências de sua missão. A situação do espírito no mundo espiritual não é outra senão, por si, preparada na vida corpórea, e o único meio de evitar ou atenuar as consequências futuras de uma falta está em repará-la, desfazendo no presente. Essa é a questão número 1000 do Livro dos Espíritos. Bem, um exemplo de arrependimento, expiação e reparação que eu trago está no livro A Vida Escreve, psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, na mensagem intitulada O Merecimento. Narra Hilário, né, o caso de Saturnino Pereira, um espírita, homem amoroso, prestativo, sempre disposto a ajudar o seu semelhante, seja no âmbito doméstico, seja familiar, seja na casa espírita e até mesmo no seu trabalho profissional. Certa vez, ele estava operando uma máquina, na qual ele era condutor, e Saturnino feriu a mão. Ele foi socorrido no hospital e passou por uma cirurgia restauradora. Saturnino ferira todo o braço, porém foi informado pelo cirurgião que só perderia o dedo polegar e que os ferimentos no braço seriam reconstituídos em tempo breve. Logo se ouviram comentários, não é? Por que um desastre desse com um homem tão bom? Tantas mãos criminosas saem ilesas em até acidentes mais graves, e justamente com Saturnino, um homem bom, que ajuda a todos vencer uma vítima disso. Mas por que isso ocorreu com ele?
Não faltou até quem cobrasse a proteção que Saturnino deveria receber pela atividade religiosa intensa, a qual se dedicara com tanto amor. Poxa, o homem que trabalha em bem do próximo, e acontece isso com ele. Saturnino recebeu com carinho e respeito de todos, agradeceu generosamente, não é? Ele sorria resignado, agradeceu a Deus. Entretanto, internamente, estava muito triste. À noite, ele compareceu em companhia de sua esposa, não é? Uma sessão espírita, não é? No tempo que ele frequentava. Foi então que Macário, não é? Que era o orientador espiritual das atividades da noite, não é? Dirigiu-se a ele, bondoso, né? Para que o mesmo não se sentisse desamparado e tampouco triste, pois todas as dores são decretadas pela justiça divina. Então, Macário sentiu, mensagem dos Espíritos, que era importante trazer para ele uma revelação, para ele realmente, né, se sentir amparado. E aí foi revelado para ele, através dos Espíritos na reunião mediúnica. Há 80 anos, você era um poderoso sitiante no litoral brasileiro. E certo dia, porque pobre empregado, enfermo, não lhe pudesse obedecer às determinações, você, com as próprias mãos, obrigou a triturar o braço direito no engenho rústico. Por muito tempo, no plano espiritual, você andou perturbado, contemplando mentalmente o fato que você gerou. E por muito tempo, no plano espiritual, você ficou revivendo esse fato. Bem, e continuou. Você implorou existência humilde, em que viesse a perder no trabalho o braço mais útil para reparar. Bem, mas você, Saturnino, desde a primeira mocidade, ao conhecer a doutrina espírita, tem os pés no caminho do bem aos outros. Você tem trabalhado, esmerado-se no dever. Não devemos aqui elogiar, porque você continua lutando e deve lutar mais. E o plantio disso ou daquilo só pode ser avaliado em definitivo por ocasião da colheita. Sei, porém, que hoje, por débito legítimo, alijara você todo o braço, mas perdeu um só dedo. Regozija-se, meu amigo, você está pagando em amor seu empenho à justiça. De cabeça baixa, Saturnino derramava grossas lágrimas de conforto, de apaziguamento e alegria pela misericordiosa oportunidade dada por Deus. Esse é um exemplo, que o amor cobre a multidão de pecados, como descrito na primeira epístola de Pedro. Através das boas ações, podemos diminuir o impacto de nossas provas diante a lei de causa e efeito, que é uma lei evolutiva, uma lei moral que dá o direito de quem errou consertar pelo amor para poder evoluir moralmente. Nossas atitudes hoje na vida corpórea vão modificar o nosso amanhã, tanto aqui na Terra quanto na vida futura. Podemos reparar nossos erros trabalhando em prol da vida, como exemplo de Saturnino. O entendimento da lei da causa e efeito nos permite compreender em plenitude a justiça perfeita de Deus. Sentimos que tudo tem uma razão de ser e que nada acontece conosco por acaso. Seja mais, seja sofrimentos, os mais variados que nós passamos estão relacionados com o nosso passado recente, remoto e até com as nossas decisões atuais. É conta a pagar, mas tem esse aspecto muito importante. Se a dor é a moeda pela qual resgatamos o passado, Deus nos oferece a abençoada alternativa, que é o bem. Todo e qualquer esforço ao próximo vai amortizar os nossos débitos, tornando o que? O nosso resgate muito mais suave, como a gente viu no caso Saturnino. Com o conhecimento dessa lei, a gente adquire o que? Força, coragem, sabedoria. Isso nos ajuda o quê? A poder abrir os caminhos para viver de uma forma um pouco mais prazerosa.
sem essas chamadas amarras do destino, que ao mesmo tempo criam imensuráveis causas que trarão benefícios para a existência presente e para a vida futura. A partir do momento que mudamos a nossa maneira de visualizar a realidade, os obstáculos e os sofrimentos na vida presente deixam de ser um empecilho e possa se tornar uma oportunidade para o nosso desenvolvimento. Aquilo que Kardec diz, a mola propulsora do nosso desenvolvimento é justamente transformar as dificuldades nessa mola propulsora para a gente superar os nossos obstáculos. Ou seja, quanto mais estivermos conscientes da lei de causa e efeito, nossas atitudes serão mais responsáveis, mais benevolentes e agiremos com o máximo respeito com a nossa vida e nos demais. Um aspecto importante é que não devemos gastar energia tentando adivinhar as possíveis causas pelas consequências que temos passado nessa vida. Em especial porque o conhecimento dessas causas não nos vai adicionar algo que é importante para a nossa evolução. Também não devemos ficar nos punindo por um sentimento de culpa por decisões menos sábias que tomamos em encarnações anteriores. O que devemos sim é fazer o quê? Evitar cometer os mesmos erros do passado, refletindo dia a dia as nossas ações, as nossas decisões. A sugestão de Santo Agostinho é fantástica para o nosso dia a dia. E o que a gente pode fazer para facilitar o nosso processo educativo? Procurar ter atitudes, escolhas e condutas mais corretas. Entretanto, o hábito é algo muito forte. Nós nos tornamos melhores se utilizamos a nossa força interior para nos educarmos para a felicidade, para a alegria de viver e a possibilidade de vencer tudo e todos os problemas, para amenizar de tal ponto que nos permite ter uma vida melhor. Essas nossas escolhas corretas, através do hábito, vão criando em nós uma estrutura psíquica que vai consolidando com o tempo e transformando-se em uma perfeita programação mental, o que vai nos condicionar a agir e reagir às situações de maneira idêntica, sem que nós nos percebemos. Esse é um aspecto importante. Assim como Santo Agostinho diz que a gente entra num ciclo vicioso de achar o que a gente está fazendo nunca está errado, e sempre a culpa do próximo, por uma forma de agir, a gente age no automatismo, mas também existe o outro lado ruim. A partir do momento que a gente começa a tornar os hábitos bons, os hábitos saudáveis no nosso dia a dia, isso também pode se tornar mais um ciclo que nos é favorável. A gente está sempre tomando as decisões, as boas decisões. Um contra-exemplo é o caso do Saturnino, está no livro Estante da Vida, também psicografia de Chico Xavier, traz lá no capítulo 15 o compromisso. Que no plano espiritual, Alberto Nogueira suplica para encarnar e resgatar suas dívidas, para ter lepra, para ser cego, para ser louco, para ser abandonado, a fim de desagravar a própria consciência. As vidas passadas ele fomentou intrigas, mandou matar dezenas de pessoas, destruiu lares, abusou da autoridade, praticou atos de rapina, patrocinou furtos, crimes, espalhou fome e sofrimento a muitas pessoas. Entretanto, Deus pede misericórdia e não sacrifício, e sabe das nossas possibilidades de sucesso frente às provas que a gente escolhe. Bem, Alberto resgataria os próprios débitos em vida normal. Essa foi a decisão no plano espiritual, com tarefas naturais de um lar humano e de uma família, cujo seio encontraria os contratempos justos e educativos para qualquer criatura com necessidade de reequilíbrio e aprimoramento. Mas ele seria um médio espírita, com obrigação de dar pelo menos 8 horas de serviço gratuito por semana, em favor dos irmãos necessitados na terra, consolando e instruindo-os na condição de instrumentos de bons espíritos, que operam e transformam o mundo no nosso Jesus Cristo. Desse modo, ele assumiria o compromisso
somente aos 30 anos de idade, na existência próxima, e praticaria a mediunidade com o Evangelho até os 60 anos, ou seja, durante 30 anos, 8 horas por semana, essa seria a prova dele. Quando encerrarão as oportunidades de trabalho e elevação, resgatando assim, em atividade de amor, os débitos que teria que fatalmente pagar através do sofrimento. Todavia, Alberto, depois de acomodar-se nas concessões do Senhor, esquecera todas as necessidades que lhe caracterizavam a obra de reajuste e preferiu a ociosidade. Enquadrado em pijama, com medo de trabalhar, desertou a tarefa após apenas 2 anos, servindo como médium. Bom, aí a gente já começa a ter uma ideia de como vai ser a próxima encarnação de Alberto Nogueira. Teve a oportunidade de recuperar, restaurar, trazer, em forma de amor, e com apenas 2 anos desistiu completamente. E muitos de nós, lembrando o colega que disse que tem vergonha de desencarnar no dia seguinte, naturalmente, às vezes muitos de nós, no plano espiritual, tentamos elaborar as nossas provas, mas muitas das vezes a gente acaba desistindo. É nisso que faz nos refletir o papel do nosso livre-arbítrio, que é a possibilidade de fazermos escolhas dentro de certos limites, mas que aumenta progressivamente à medida que o nosso espírito evolui moralmente. Ou seja, pouco a pouco, mais livres estamos para escolher as experiências a serem vivenciadas numa vida futura. Está lá na questão 262 do Livro dos Espíritos. E já na questão 872, ela traz que o homem não é decisivamente levado ao mal, aos atos que pratica, não foram previamente determinados. Os crimes que comete não resultam de uma sentença de destino. Ele pode, por prova ou por expiação, escolher uma existência que seja arrastada ao crime, quer pelo meio que se acha colocado, quer pelas circunstâncias que sobrevêm, mas será sempre livre a agir ou não agir. O livre-arbítrio existe para ele quanto no estado de espírito, ao fazer a escolha da existência e das provas, e como encarnado na faculdade de ceder ou de resistir aos arrastamentos que todos nós voluntariamente estamos submetidos. E cabe à nossa educação combater essas más tendências. Allan Kardec escreveu lá no fascículo 1 da Revista Espírita, no ano 7, que no ponto que estamos, a inteligência está bem desenvolvida para permitir ao homem julgar sabiamente entre o bem e o mal. E é nesse ponto que a sua responsabilidade está mais empenhada, porque não se pode dizer dele o que disse Jesus na sua época: perdoar-lhe, Senhor, porque não sabe o que fazem. Hoje não temos mais essa desculpa que foi dada na época de Jesus. Não temos mais motivos para também procrastinar. Bem, Kardec encerra o 2º capítulo trazendo a mensagem, as instruções dos espíritos. No caso, é uma ex-realeza terrena, na qual essa ex-realeza terrena ela faz a comparação com a realeza espiritual de Jesus. O espírito da rainha, que foi aqui na terra, comenta: rainha entre os homens, como rainha, julguei que penetrasse no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando, em vez de ser recebida aqui qual soberana eu fui na terra, vi acima de mim, mas muito acima de mim, homens que eu julgava insignificantes, aos quais eu desprezava, por não terem sangue nobre como eu. E aí ela conclui que então compreendeu a verdade das palavras de Jesus, que o reino de Jesus não era na terra, pois a sua realeza terrena, ela não levou absolutamente nada para a vida espiritual. Ela comenta que para ter um lugar no reino de Deus são necessários a abnegação, a humildade,
a caridade e a benevolência para com todos. E que lá não se pergunta o que fostes, nem que posição ocupastes na terra, mas que bem fizestes e quantas lágrimas você enxugou. Ela reforça que os homens na terra correm atrás de bens terrenos, como se pudessem guardar para sempre e levar para a vida espiritual, mas que no reino de Deus não há ilusões, e logo, ao chegar lá, percebe-se que conquistaram apenas sombras e desprezaram os únicos bens sólidos que lhes podiam abrir as portas dessa morada. Além disso, essa ex-realeza terrena, ela nos instrui, os que não ganharam ainda o reino dos céus, por meio de nossas preces. Isso pode ajudar muito, porque a prece é uma forma de aproximar o homem a Deus, e é o traço da união entre o céu e a terra. E ela conclui que por isso a realeza de Jesus é oriunda de seu mérito pessoal. Essa realeza se prolonga por toda a eternidade. Por isso Jesus respondeu a Pilatos: eu sou rei, mas meu reino não é deste mundo. Bem, que possamos refletir aí, sobre as nossas atitudes frente às nossas dificuldades diárias, encontrando nelas a oportunidade de evoluirmos moralmente para a reparação de nossos erros na vida futura. Que tenhamos uma boa noite, utilizando os princípios que Santo Agostinho nos trouxe como exemplo de refletir no nosso dia a dia, e que tenhamos uma boa semana. Que Deus esteja convosco.